Boa tarde, pessoal. Resolvi gravar esse vídeo para falar um pouco sobre o coronavírus. Nesse vídeo a gente espera falar um pouco sobre o que é o coronavírus e quais as ações que nós devemos tomar agora, quais ações que nós estamos tomando enquanto grupo, quais ações que nós devemos ter enquanto sociedade. É importante notar, em primeiro lugar, o seguinte: quando você está em frente a uma situação, a um problema, você tem sempre dois caminhos. Ou você pode ter pânico e com o pânico ninguém consegue pensar e agir de forma desordenada. Ou você pode, são três caminhos, ou você pode banalizar e fingir que nada está acontecendo, também não é a resposta adequada. Então você tem de um lado o pânico, do outro a banalização ou ficar inerte, e no meio tem o caminho mais equilibrado, que é o caminho que a gente está tentando seguir, que a gente está tentando tomar, que é o caminho da responsabilidade, o caminho das ações que tem embasamento científico, e é isso que nós vamos falar um pouco aqui. É uma atitude de respeito, de responsabilidade, uma atitude de amor, não para nós, mas para com o outro. Então vamos encarar isso com responsabilidade, vamos sair disso certamente fortalecido. Então vamos lá. Em primeiro lugar, o que é o coronavírus? O coronavírus é um vírus respiratório que surgiu há pouco tempo atrás. Foi relatado na China o surgimento do coronavírus. Ele é um vírus que causa o que se chama de síndrome aguda respiratória. O que é isso? O sistema respiratório ele não consegue oxigenar bem o sangue, e não conseguindo oxigenar bem, ele entra em falência. Como ele é transmitido? O contágio se dá sempre por meio de gotículas, de aerossóis. Então ele está armazenado no pulmão, ele está instalado no pulmão. Quando numa tosse, ou no espirro, ou na saliva, o corpo de quem está infectado põe esse vírus para fora e ele entra em contato com outra pessoa. O lavar as mãos e não deixar ter contato com o infectado, ter contato com as nossas mucosas, é sem dúvida a maneira mais eficaz, tá? E manter distância sempre. Como é que está hoje o coronavírus no mundo? Tá? Começou na China, antes os casos eram só na China. A China teve 81 mil casos, sendo que foram 3 mil óbitos. E esse vírus ele se espalhou muito rápido, ele saiu da China, e note que a China é um país de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, 80 mil. E aí ele foi para a Itália, e na Itália você tem 21 mil casos. Isso é muito mais do que tem na China, tá? Porque na Itália, eu acho que a Itália foi um exemplo do que não se fazer no início. Ela meio que banalizou ou demorou de fazer o diagnóstico, e a coisa se espalhou muito rápido lá, principalmente no norte da Itália. Depois o governo foi obrigado a tomar medidas drásticas de obrigar todo mundo a ficar em casa, porque não conteve da maneira correta no início. Né? Então, como é que está no Brasil hoje? O último número que o Ministério da Saúde publica são 200 casos, sendo 136 em São Paulo, 200 casos confirmados, 1.913 suspeitos. A partir de agora, esses casos tendem a aumentar muito. É normal que aconteça essa curva. Por quê? Porque o vírus deixa de ser o que se chama, ele passa a ser, na verdade, o que se chama de vírus da comunidade. Quando ele passa a ser um vírus circulando na comunidade, vamos dizer que uma pessoa passa para 4, uma pessoa passa para 5. O vírus começa então a crescer, isso por dia. O vírus começa a crescer então, a infestação, numa progressão geométrica. Então é isso que a gente vai experimentar no Brasil agora. É o esperado, não é para ter pânico, mas certamente o número de casos vai aumentar agora exponencialmente. Essas medidas que nós vamos propor e que nós estamos engajados em tomar é para que não haja um crescimento do vírus tão rápido que você tenha um colapso no sistema de saúde. Esse foi o problema que a Itália enfrentou. Cresceu muito rápido a infecção. O sistema de saúde não estava preparado, principalmente o número de leitos de UTI com ventilador mecânico. Então esse foi o problema. O que é que a gente tem que fazer? Dar um passo atrás, ter essas medidas que são de menos contato comunitário, para fazer com que o vírus não tenha essa curva tão acelerada de crescimento. Então, os casos confirmados de coronavírus e óbitos, o coronavírus na China já está diminuindo, mas os novos casos estão aumentando no mundo.
Bom, quais são os sintomas? A gente falou aqui que o coronavírus é um vírus respiratório, então o sintoma dele é muito parecido com o de qualquer outro vírus respiratório. Então é parecido com o da gripe, parecido com o da H1N1, sintomas basicamente de febre, tosse e todos os outros problemas respiratórios. A diferença é que aqui é mais provável que seja tosse seca, diferente da tosse produtiva, que é a tosse que produz secreção, que produz muco, catarro. A tosse do coronavírus é uma tosse seca na sua maioria. Então, a febre acima de 37,8, a febre não é relatada assim, febre altíssima, é alguma febre, mas basicamente tosse e problema respiratório. Então, sintomas, a maioria das pessoas não apresentam sintomas. Então, é importante deixar claro isso. Nós podemos estar passando o vírus sem ter sintoma. Esse é talvez das coisas mais perigosas do coronavírus, não para quem tem, mas para passar adiante. Porque a pessoa às vezes não tem sintoma nenhum, acha que não tem nada e está passando o vírus à vontade. Tá? O período de incubação é de 2 a 14 dias, então um período de incubação considerado longo para quando você não tem sintoma nenhum e você pode estar transmitindo o vírus. A maioria das pessoas, cerca de 80%, alguns números falam em 85% também, se recupera da doença sem precisar de tratamento especial. Então, ou seja, 85% das pessoas vão precisar apenas ficar em casa, em isolamento, para não prejudicar o próximo. Tá? O tratamento de vírus é por vacina e a vacina, não temos vacina ainda, o vírus foi descoberto agora em dezembro, então hoje você tem duas equipes trabalhando no desenvolvimento dessa vacina, uma nos Estados Unidos, outra em Israel. Essa vacina provavelmente vai estar no mercado daqui 12 a 18 meses, então para combater esse primeiro crescimento aí, a vacina não vai estar disponível ainda, a gente vai contar com essa vacina provavelmente do meio para o final do ano que vem. Como eu já tinha dito, as pessoas idosas e que têm outras condições de saúde, como pressão alta, problema cardíaco, diabetes, problema renal, problema hepático, problema no fígado, tem muito mais probabilidade de desenvolver as formas graves da doença. Então, é com essas pessoas que nós temos que nos preocupar, é para elas que nós estamos tomando todas essas ações de controle para que o contágio não aumente. Então, quais são as formas de transmissão? Mais uma vez, aperto de mão, esse talvez seja o que mais passa, tosse ou espirro, saliva, secreção e objetos contaminados. Então, quando a gente olha as formas de transmissão, a gente percebe o que é que a gente precisa fazer para o vírus não se propagar. Então, manter alguma distância entre 1 a 2 metros das pessoas que estão doentes. Para quem está doente, ou para qualquer um que tenha sintoma, na hora de espirrar, tossir, cobrir a boca e o nariz com os braços. Manter os ambientes bem ventilados. Evitar multidões e aglomerações. A maioria dos países agora da Europa, exceto a Inglaterra, já publicaram a nova regra e não se pode fazer aglomerações de mais de 150 pessoas. Por quê? Porque esse é o momento onde o vírus passa e você perde ali o controle, evitar aglomerações. Lavar bem as mãos ou usar álcool gel. Água e sabão é mais eficiente contra o vírus do que álcool gel, então é preciso aí, durante esse período, ter realmente uma obsessão com a lavagem das mãos e ficar o tempo inteiro atento a não botar a mão no rosto, evitar colocar a mão no rosto. Como eu disse, a pele da mão é uma barreira excelente, as mucosas do rosto não são barreiras, então da mão para o rosto é onde se mais tem a transmissão. Não compartilhar objetos de uso pessoal. A ideia é que se use máscara apenas para os pacientes com febre ou com sintomas respiratórios, ou para os profissionais de saúde, que está cuidando de quem tem problema respiratório, ou profissional de saúde dentro de uma sala onde não se sabe qual é o diagnóstico do paciente. E não se recomenda o uso de máscara para pessoa que não apresenta sintoma respiratório. Bom, orientações do grupo. A gente não sabe
por quanto tempo esse problema vai permanecer no Brasil e como afetará nossas empresas. Então, é importante a gente se preparar para um período indeterminado. A gente sabe que é preciso tomar medidas de prevenção e mitigação, então, a partir de agora, a gente vai falar um pouco sobre as orientações específicas para nós, para o nosso grupo. Então, tem um plano de orientação que a gente vai passar aqui. Conto, lógico, com a cooperação de todos. É super importante, nós somos uma empresa de saúde e, além disso, é preciso que a sociedade como um todo haja de maneira exemplar. Bom, orientações do grupo que começa a valer a partir do dia 17 de março. Então é o seguinte, nós estamos reduzindo drasticamente o número de integrantes trabalhando fisicamente no escritório. Por quê? Qual seria o pior cenário? O pior cenário seria o seguinte, todo mundo está na empresa, todo mundo no escritório e tem uma, duas pessoas com o coronavírus e passa para todos os outros. Então a empresa praticamente pararia de funcionar, teria que ser o Ministério da Saúde vai na empresa, tem que fazer uma lavagem e tudo mais. Isso é tudo que a gente não quer. Então, qual é a primeira coisa? O isolamento, o controle social. Então, redução do número de integrantes trabalhando fisicamente no escritório. Vamos fazer a escala segundo a orientação de cada gestor para minimizar o risco de contágio. O maior número possível de pessoas está trabalhando de forma remota. Então, hoje, por exemplo, a gente já estava remoto, fizemos uma reunião remota pela manhã, tudo correu muito bem. Então, vamos trabalhar de casa, utilizando o notebook, o acesso virtual e as outras ferramentas, e-mail, celular, Engênio, Skype, para quem quer trabalhar, para quem quer produzir, está em casa, não é empecilho. Uma provocação que eu tenho feito é o seguinte, tá bom, já que a gente está em casa, fazendo home office, o que é que a gente pode fazer melhor? O que é que dá para fazer em casa melhor? Dá para ter mais concentração, dá para ter uma produtividade maior, porque não se perde tempo de deslocamento. Então, a gente tem que tentar ser o melhor grupo possível dentro das condições de trabalho em home office. Os integrantes são orientados pelo gestor, a TI está apoiando isso. Os integrantes que trabalham, isso aqui é importante, que trabalham de forma remota devem permanecer em casa. Então, nós não estamos de férias. Não, a ideia é que não adianta você não ir para o trabalho e ir para o bar, ir para o shopping, ir para um encontro de família onde tem um monte de gente. A ideia realmente é ter responsabilidade aqui e ter o mínimo de contato com outras pessoas possível para evitar a proliferação. Então, transporte público, restaurante, a gente precisa reduzir a possível exposição ao vírus. As viagens devem ser interrompidas ou reduzidas ao máximo, buscando utilizar outras formas de comunicação, reunião virtual, call. Até para o time de field sales, que costuma fazer reunião presencial no cliente, se for fazer uma reunião virtual, é natural até que o seu cliente, ele esteja, isso para o Insight também, que o seu cliente agora esteja mais disposto a fazer uma reunião via Skype, uma reunião via remota. Por quê? Porque ele também está recebendo orientações da mesma maneira, na mesma direção. Então, o nosso cliente também vai nos ajudar nisso, com certeza. O nosso fornecedor também vai nos ajudar nisso. Todo mundo está na mesma página aí. O compromisso é de todos, a entrega deve ser a mesma, o compromisso com a entrega deve ser as mesmas, vamos bater meta apesar da circunstância e nada, eu não vejo diminuição nenhuma que a gente possa ter na nossa produtividade trabalhando remotamente. Eu vejo sim que a gente pode ser ainda melhor. Bom, nos escritórios, então, o número de pessoas nos escritórios vai diminuir muito através de escalas. A depender do departamento, você vai ter escalas diferentes escalas, depende do gestor. Alguns departamentos precisam ir com uma expedição, por exemplo, não tem quem vai expedir pedido se não tiver o time da expedição lá. Vai haver um reforço nas medidas de higiene aí, então o pessoal já está orientado. Aumento na disponibilização do álcool gel, mudança no comprimento do contato, de cumprimento, fazer o cumprimento japonês só, ou dar tchau, evitar pegar na mão, evitar dar abraço, evitar beijar, pelo menos por esse tempo, manter uma distância aí de 1 a 2 metros entre todo mundo, né? Não compartilhar objetos pessoais, como a gente sabe está nas secreções, então objetos pessoais, principalmente
talher, garfo, colher, faca, tudo aquilo pode estar infectado, então não vamos compartilhar objetos pessoais. Importante agora, orientações para caso de suspeita de contágio. Tá? Então, caso apresente algum sintoma das doenças, sintomas respiratórios, o mais importante é ficar em casa. Lembrando que mais de 80%, 85% dos casos não é preciso fazer absolutamente nada. Para nós que somos jovens, então, isso eleva para mais de 90%. 85% dos casos em geral não é preciso fazer nada. Tá? Então, mantém o RH informado. No caso de sintomas leves, fica em casa. Não vai ao hospital desnecessariamente. Caso não melhore alguns dias e apresente febre alta, aí sim, busca orientação médica. O nosso plano de saúde ele cobre o exame para o coronavírus. Então, qual é a nossa orientação especial aqui? Na hora de fazer o exame do coronavírus, nós não vamos evitar ir no hospital e no laboratório. O que é que nós vamos fazer? Passa a mão no telefone, liga para o laboratório e pede para que o exame seja colhido em casa. Com isso a gente evita o possível contágio no hospital, evita colapsar o sistema de saúde. Geralmente o laboratório ele vai cobrar alguma taxa por esse deslocamento. A empresa vai cobrir essa taxa de deslocamento para que você não tenha que ir no laboratório. Em caso de dúvida, liga para o RH, se mantém informado, liga para o Disque Saúde do Ministério da Saúde, 136. No caso de exame positivo, vai ficar em isolamento domiciliar, fala com o gestor, segue a orientação médica. Bom, o vírus é um vírus novo, é um problema sério, é um problema, nós não devemos ter pânico, a taxa de mortalidade é baixa, mas é preciso tratar com muita seriedade. Como eu já tinha falado, os pesquisadores estão trabalhando para desenvolver uma vacina eficaz. Não existe uma solução mágica. Acho que a forma que nós estamos conduzindo é a melhor forma. Nós vamos buscar medidas, vamos sempre nos comunicando. E o mais importante é contar com a colaboração, com a compreensão de todos, sem pânico, sem banalizar. Estamos juntos nessa, vamos sair dessa fortalecidos. A Special Pharma tem a vantagem de ser, até pela natureza da operação, uma empresa que pode crescer durante uma crise dessa do país sem grandes problemas. Então, muito obrigado, vamos para cima. Meu primeiro vídeo gravado. Obrigado, tchau, tchau.